Vivemos, Olha, vivemos perigosamente, né, Tárcio? eu vou dizer uma coisa, Você viu? pode Eu vou dizer escolher uma com coisa. Minha filha emoção está ou sem emoção. Aí vai de nós, né? Foi com emoção essa vez. É a primeira de muitas, né, Tárcio? Bom, então deixa eu fazer a é apresentação verdade. do meu convidado, né? O Dr. Tárcio Coutinho, uma fera em planejamento patrimonial sucessório. Ele atua lá na cidade de Santos, em São Paulo. É um grande amigo e um profundo conhecedor do tema, que eu fiquei aqui tentando desenrolar sozinha até ele entrar, e a gente descobrir, né, Tárcio? Mas então, dá o ar da tua graça aí para o nosso povo, que já estavam ansiosos para falar contigo também. Bom, boa noite para todo mundo. Uma satisfação muito grande poder falar com você, poder esclarecer para as pessoas e trazer essa notícia, trazer a informação a respeito do planejamento patrimonial da família. Eu confesso que eu tenho muito problema com a parte tecnológica. Temos. Isso aí, minha filha veio aqui, minha esposa veio aqui, elas estavam tudo aqui em volta tentando e tal, mas o que importa é que a gente conseguiu o contato agora e podemos falar, podemos passar informação para as pessoas a respeito do planejamento patrimonial. Bom, eu atuo aqui na região da Baixada Santista, né? Tenho clientes até Caraguatatuba, Ubatuba e ainda no litoral norte, e aqui no ABC Paulista também. O litoral sul, a gente está com atendimento até Peruíbe, daqui de Santos, então, quer dizer, tem uma gama de pessoas muito grande que a gente tem como levar informação, levar informação que, na verdade, é muito preciosa, né? É muito preciosa por conta de que ninguém sabe sobre o tema planejamento patrimonial da família. São Apesar de ser um pouquíssimas as assunto muito pessoas. antigo, né, Tárcio? Não é uma coisa nova, né? Que não é divulgada e a gente hoje pode fazer isso, né? Exato. E pelo meu histórico na advocacia, que eu gostaria de colocar para você, eu sou formado já há 30 anos, né? E no começo da carreira, fazia aquela advocacia de garimpo, queria cliente de tudo quanto era lado. Cheguei a fazer até júris, tal. Gosto de falar, gosto de me expor, gosto de participar de debates. Então, com o passar do tempo, eu fui vendo que a especialização era o melhor campo de atuação no trabalho. Eu fiquei muito tempo aí voltado à lei de incentivo ao esporte. Um setor do meu escritório, ele atua diretamente com isso, né? E já de 2 anos para cá, um planejamento patrimonial da família. Porque eu percebi a possibilidade de levar informação e levar direito às pessoas sem ter que pisar num fórum. Para eu pisar no fórum é muito raro quando algum amigo pede, algum parente pede, etc., mas dificilmente eu entro numa demanda judicial. A gente tem a possibilidade de realizar o nosso ofício, realizar o nosso trabalho, levando direito às pessoas, levando justiça às pessoas, porque o país ele é muito desequilibrado, na verdade, né? Sempre que leva vantagem sobre tudo são os políticos, os bilionários e tal. E a classe média ela fica vendida, né? E no planejamento patrimonial da família, você que atua com maestria na tua região, imagino que deva ser muito semelhante, né? Nós pertencemos ao time Brasil de holding familiar, sabemos muito bem o que acontece. Todos os bilionários têm o seu planejamento patrimonial feito. Os milionários, a maioria. E a classe média quase ninguém tem. Quase ninguém Eu adoro mostrar acesso, né, Tati? Não tem acesso a essa informação e passam sempre pela dor do inventário, aquela coisa que se soma já à tristeza da perda do seu ente e ainda ter que passar por tudo isso. Eu queria abordar contigo, Tárcio, e tu deve ter vivenciado isso, eu vivencio isso ainda todos os dias, né? E é isso que a gente quer tirar da vida das pessoas. Né? Como fica o planejamento com relação a vivência entre famílias, a vivência dos herdeiros, né? O que se evita com esse planejamento, né? Porque eu experienciei muito e ainda experiencio a briga entre irmãos, a briga entre os sucessores, em função de testamento, em função de que não aceitam
a partilha, ou que querem aquele bem, ou que se acham preteridos pelo pai ou pela mãe. E tudo isso com o planejamento a gente sabe que pode ser evitado. Então eu queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência sobre isso, Tarso. O interessante você tocar nesse assunto, porque ainda ontem fiz um atendimento a um casal do interior de São Paulo, e o que acontecia com eles? Na verdade, eles eram um casal, e eles têm filhos em comum, e constituíram novas famílias, só que nenhum deles teve filho com um novo companheiro, etc. Né? E eles têm uma conversa muito aberta, muito tranquila entre eles. São grandes amigos. Esse casal é um casal de grandes amigos. E eles têm uma preocupação a respeito de alguma eventual comunicação, que bem que eles venham a herdar dos seus pais que ainda são vivos, etc., de prejudicar os filhos. Então, o planejamento patrimonial, ele serve para isso, porque eles ainda têm bens em comum. Apesar de divorciados, eles ainda têm bens em comum. Então, eles querem realizar o planejamento patrimonial de maneira a que os filhos fiquem assegurados. Obviamente que a gente sabe, por questões aí que não há comunicação, etc. Entretanto, é importante a gente deixar... Nesse caso, eu enxergo como uma blindagem, né? Eu evito muito de citar esse termo, porque blindagem parece que é coisa que você está querendo esconder de alguém. E não é o caso. Não é proteção. Exato. É uma proteção. Nesse caso, funcionaria mesmo como uma blindagem, que a pessoa não pode chegar lá e ficar batendo na porta para pleitear alguma coisa, né? Então, o que se consegue com o planejamento patrimonial, de verdade, é se evitar um problema mais grave no futuro. Primeiramente, né, o vídeo que eu gravei recentemente, que eu gosto muito de tocar nesse assunto, e a parte dos bilionários. Os bilionários, eles fazem porque eles não gostam de pagar imposto. A classe média, ela tem que fazer pelo amor à família. O amor do bilionário é um pouquinho diferente do amor do pessoal da classe média, né? Vamos e venhamos, a gente sabe que a verdade é essa, né? O amor ao dinheiro é um, o amor à família é outro. Então, eu entendo muito bem que a família de classe média, ela precisa ter essa informação e ter uma conversa aberta e realizar o planejamento patrimonial de maneira inteligente. Uma maneira que o Estado não venha futuramente a tomar parte desse patrimônio. E a gente sabe, nós estamos no meio desse incêndio que tem sido atualmente essa conversa sobre planejamento patrimonial. E a gente tem a informação de que os impostos vão aumentar, etc. E aí será que o filho, pessoas jovens falecendo, o jovem com 50 anos, aí eu tenho um filho que ainda está na faculdade. Dia hoje com essa pandemia, né? Quanta gente se foi sem imaginar que ia e sem ter planejado absolutamente nada. De qualquer forma, né? Que não fosse através de construir esse sistema da holding, né? E a gente vê que é uma tragédia, porque as pessoas não estavam nem preparadas para receber esse patrimônio. Os herdeiros não estão preparados para perder o seu ente e muito menos para fazer a transmissão desse patrimônio, né? Que é super caro, a gente sabe que é caro, é uma dor cada vez que a gente tem que passar um orçamento de honorários e de tributos e de despesas outras que vêm junto, né? E as pessoas ficam atônitas quando recebem essa notícia. Então, eu penso que hoje é muito importante se falar sobre isso, ninguém gosta de falar sobre a morte, apesar de ser a única coisa que a gente sabe na vida, que a gente nasceu e que vai morrer um dia, e esse dia a gente não sabe, né? Então, como é bom se a gente puder pensar, por amor aos nossos filhos, né? Eu já tenho netos, então por amor também a eles, de fazer uma sucessão tranquila, para que eles não briguem entre si, para que eles recebam... Até agora me surge a situação de quando se tem uma empresa, né? Tem um filho que é mais talhado, às vezes, para seguir e garantir que o negócio ele se perpetue e que garanta também que os outros recebam os frutos desse negócio. E tem outros filhos que não são menos por isso, mas que têm outros talentos, que não seja
o gerenciamento, né? E através do planejamento, isso também já pode ficar definido de uma forma transparente, de uma forma tranquila, através de uma conversa entre os herdeiros, né? Junto com o patriarca, com a matriarca. Nós pensamos assim, nós queremos definir que seja assim, tudo muito transparente, que quando chega o dia que a pessoa não esteja mais aqui, aqueles herdeiros, eles já sabem tudo como vai acontecer, isso já é tranquilo. A discussão, se tiver que ter acontecido, já aconteceu, né? E aí, quando os donos do patrimônio estão juntos, obviamente que isso é uma coisa muito mais leve, né? Eu não sei como é que tu vive isso, como é que tu enxerga isso. As duas certezas que nós temos são as seguintes. É a morte e a outra, aumento de imposto. Não só imposto do ITCMD, não, mas qualquer um deles, todos eles vão aumentar. Eles nunca vão abaixar. Então, são as certezas que nós temos na vida. E por conta da história da pandemia que nós estávamos falando, foi amplamente divulgado, que saiu nos jornais, aí, a busca pela realização do testamento, pela formalização de um testamento, porque as pessoas estão com medo. 41%, né, de percentual, uma loucura, por desinformação também. Exatamente, é um número estrondoso. Então, você veja, para quantas pessoas nós temos que levar a informação. Nós temos essa obrigação como profissionais do direito, profissionais que atuamos nessa esfera, de levar essa informação. E a gente tem feito o nosso papel. Nós temos feito o nosso papel aqui, divulgando, etc. E você, acredite ou não, já foi procurado por várias pessoas, acredito que aí deva ter acontecido a mesma coisa, que assistem aos nossos vídeos, e aí, assim, olha, sabe aquele negócio que você falou lá a respeito do inventário, que não precisa ter inventário? Morreu meu parente, eu queria fazer esse negócio. Espera um pouquinho, amigo. Não mais. Está um pouquinho atrasado. Entendeu? Exato. É dupla dor quando a gente percebe essa pessoa, né? Porque não tem como se resolver mais esse problema, né? É antes e não depois. E a gente, poxa vida, participa de entrevistas em televisão, escreve, faz vídeo, etc. A gente tenta levar informação, as pessoas estão perdendo tempo. E aí, pode demorar um pouco mais de tempo, obviamente, para vir o evento morte, etc. Mas a questão do aumento de imposto, já. O CONFAZ buscando colocar o teto, ao invés de 8%, que é hoje aqui no Brasil, eles querem passar para 20%, a possibilidade de se aumentar bem mais. Então, o Estado, ele aos poucos está tomando o patrimônio das pessoas. E aonde a gente vai parar com isso? E exatamente aquela parte mais importante que você falou, como vão ficar as famílias? Aí, às vezes, você tem famílias que elas não são aquelas famílias ajeitadinhas, tal, o papai e a mamãe morando em casa com o filhinho, etc. E o filhinho cresce, vai para a faculdade, casa, vai embora, etc. E tem a sua. Não. As famílias têm problemas. As famílias têm problemas. Divórcio, filho fora do casamento, tem uma série de... O cara da família lá quer se divertir, quer ter filho fora do casamento, e na hora que ele morrer, ele vai deixar aquela confusão toda para as famílias brigarem por conta de bens. Então, tem que ter inteligência, tem que ter consciência para parar e realizar, porque acho que, sinceramente, eu não sei como é que uma pessoa consegue descansar em paz eternamente, deixando um rabo de foguete desse todos para os filhos. Porque às vezes não pode muito na cabeça que pode estar deixando esse rabo de foguete, né? As pessoas não... É justamente pela negativa da morte que a gente não pensa, a gente planeja tudo na vida, né? Mas não planeja esse momento. E que, na verdade... Só um detalhe, planeja até a compra da campa, né? Vê se pode. Tem gente que paga condomínio de campa lá que não sabe quando vai usar, e a parte principal, que é proteger o bem para o filho, não faz, né? Então, isso é grave. Desculpe. Não, mas é disso mesmo. A conversa é para fluir assim mesmo, tranquila, né? Estamos batendo um papo. E, na verdade,
eu fico pensando, né, nas pessoas, como elas se portam com relação a isso, né? A dificuldade que tem, e muita gente hoje, a partir do que se tem falado, também já vem perguntando, já vem procurando, já vem dizendo, olha, eu preciso me antenar, eu preciso fazer alguma coisa. E o que eu tenho para dizer é que assim, o tempo é hoje, o tempo urge. Por mais que a gente seja jovem ou que imagina-se que vai se levar muito tempo, né? Mas se não fosse só pelo tempo que a gente não sabe o que tem, por essa situação do imposto que tu acabou de falar, né, Tarso? Porque estão ali os projetos de lei, estão ali as emendas constitucionais que estão na porta, e daqui a pouquinho acontece. O nosso imposto aqui é o mais barato, um dos mais baratos do mundo, embora ele tenha um impacto muito grande na herança, né? A despesa do inventário ela é impactante, que pode levar de 20% a 40% do patrimônio, dependendo da situação, né? Tem que vender o imóvel para pagar a conta, quantos não? Né? Ou fica aquele bem lá irregular pro resto da vida, porque não tem como vender, daí um ocupa, não paga aluguel, o outro, às vezes um dos herdeiros só tem o dinheiro para fazer, o outro não tem. Então, tudo isso pode ser evitado, né? Através do planejamento, que é inteligente, que é transparente, que é mais barato, que é mais rápido. Pensa o quanto leva o tempo de um processo de inventário e quanto leva o tempo de constituir uma empresa, de 30 dias para 30 anos, às vezes, né? Eu já tive um desses lá que estava criando bolor na minha mesa, né? Cada vez que vinha, e quanto mais as pessoas vão morrendo, hoje mesmo, estava fazendo a pessoa desistiu, né? Era um patrimônio mínimo, mas eram 8 irmãos. Desses 8 irmãos, no meio, e até depois que faleceu a mãe, morreu mais um irmão. Então tinha, acho que 5 ou 6 sobrinhos na história. Um sobrinho falecido, então mexia até com dores. A pessoa hoje ela me disse assim, Deise, me desculpa se eu te devo alguma coisa até aqui, mas eu acabei de desistir, eu vou deixar assim. Então, essas coisas podem ser evitadas, né? E aí fica só entre os primeiros sempre, né? Não tem tanto palpite, tanta gente para dividir, tanta gente para mudar e discutir a situação, né? É muito complicado isso. Um dos fatores principais que levam as pessoas a ter um pouco de aversão a querer resolver, querer criar o seu sistema de planejamento patrimonial, veja, nós pertencemos ao time Brasil de holding familiar. Nós somos cerca de 1.200 advogados no Brasil inteiro. O Brasil tem 1.200.000 advogados. 1.200.000 advogados, para cada 185 pessoas tem um advogado. É um número extremamente exagerado, é uma redundância, tal, mas é exagerado. Então, as pessoas têm um pouco de aversão ao advogado. E isso, quando elas percebem, poxa vida, espera um pouquinho, quem entende desse assunto não é qualquer advogado. O advogado que não entende sobre essa matéria, ele vai falar, não, isso aí não existe, tal, é a pessoa desinformada, que está atuando em outra área, etc. Então, acaba desaconselhando, aquele advogado que é amigo da pessoa que se interessou pelo assunto. Então, para elas procurarem um advogado, que em tese seria desconhecido dela, não seria um amigo dela, existe um pouco de aversão. Fica bastante complicado da pessoa, de você entrar na vida da pessoa falando a respeito do patrimônio e ela querer te mostrar o que tem, porque uma parte mais importante do nosso trabalho é fazer o mapeamento da situação da pessoa, da situação familiar, da composição familiar. Ela pode ser aquela tradicional, como pode ter também... As peculiaridades, né? Exato. Então, esse mapeamento ele é muito importante. Nós precisamos das informações a respeito dos bens da pessoa. E a pessoa não te conhece, ela fica desconfortável. Mas esse desconforto ele é momentâneo. E quando conhece alguém do time Brasil, poxa vida, participar dessa equipe é fenomenal. Nós temos aí amigos no Nordeste, você está no Sul, eu estou aqui no Sudeste, temos aqui no interior de São Paulo, Minas Gerais, nós temos pessoas
extremamente capacitadas e aptas a poder levar informação, a poder mostrar um desenho para a família de como vai ficar a sua situação, do problema que ela vai enfrentar, ou que a família vai enfrentar se tiver a ocorrência de um inventário. Pela minha idade, eu tenho vários amigos aí que têm pais que estão, alguns acamados, desenganados, que eles são procuradores, etc. Eles ainda têm receio de querer realizar o planejamento patrimonial. Quando a gente mostra no papel o tamanho da economia de bens que ele vai ter, que a família não vai perder bem. 90% mais ou menos, né, Tárcio? De 80% a 90% de economia, né, sobre o custo. Né? Justamente. Então, quando a gente demonstra para a pessoa esse benefício que ela vai ter, aliado também a evitar um problema judicial, imagina o inventário que já está rolando aí há não sei quantos anos. Nossa querida amiga doutora Karina Abadjapur, ela fez um levantamento dos inventários mais antigos do mundo, do Brasil, etc. Esses são processos físicos que ficaram parados no fórum aí, sem andamento por conta da Covid. Por quanto tempo? Aí depois só vão andar só os eletrônicos, etc. Então, vejam os transtornos que pode ter greve de servidor público, aí agora teve a pandemia. Então, e a coisa não funciona, não flui. Imagina para você levantar um alvará e um processo judicial que você precisa vender uma casa com urgência para poder pagar imposto. Ainda vai uma loucura. Passar pela situação, se tiver um filho menor, que vem o Ministério Público, vem o juiz para pensar se isso é bom ou não é bom. E aí, o teu patrimônio, aquilo que tu, às vezes fica a matriarca, ou fica o patriarca, como está ali sobrando, né? E também ainda foi ele que construiu, e tem uma terceira pessoa que vai dizer se pode ou se não pode, se a opção é boa, se o preço é justo, quando, na verdade, quem tem que decidir são os interessados, os herdeiros, a sucessão. Então, isso é muito complicado, né? E aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos vivendo um problema hoje que tem o sistema está colapsado. Então, já fazem, depois de todos, tiveram os hackers, agora nós temos o colapso do sistema. Então, assim, por tempo indeterminado, os processos físicos não vão andar. Nós tínhamos uma opção de entrar com uma petição eletrônica, isso também não dá mais, porque o sistema colapsou. Então, assim, a gente pode fazer isso de uma forma muito mais fácil, muito mais tranquila, sem depender de terceiras pessoas, dependendo única e exclusivamente da vontade dos titulares do patrimônio, depois de organizado o seu patrimônio, depois de discutidos os interesses, depois de delineado um caminho a seguir com a sucessão, que é muito mais tranquilo, muito mais barato, muito mais... O planejamento é planejado, vamos ser redundantes de novo, né? Mas que tu pode, inclusive, pensar no custo disso, né? Tu vai organizando as tuas economias, cabe no teu bolso, né? E os honorários são muito mais baratos, são muito mais em conta, tudo. Então, assim, a gente às vezes pode até estar trabalhando contra, né? Mas é um prazer de tu ver o teu cliente chegar no escritório e ele sair satisfeito, porque o que acontece com o inventário? Vai me dizer, Tarso, a pessoa entra lá e ela está doída. Aqueles que fazem logo, né? Que procuram logo depois que perdem seu ente, eles vêm doídos. E quando eles recebem a conta, é a segunda dor. E tu não tem o que fazer, tu não tem o que consolar, tu não tem o que dizer. Porque é aquela realidade. Aí ele vai embora com a partilha feita, mas pior do que ele entrou. Ele sai muito pior do que ele entrou. Né? Então, assim, tem coisa melhor, né? E a gente está aqui para informar justamente isso. Nosso trabalho... Estou levando por missão hoje, assim, é informar, realmente é mudar o paradigma, é mudar que as pessoas pensem que elas têm alternativa, basta se antecipar, né? Porque depois, como tu disseste, não tem mais o que fazer, né? A gente não consegue ajudar. Né, tá? Exato. Só depois de terminar esse inventário, aí se cria um sistema de planejamento patrimonial, que é um dos fatores que acabam trazendo pessoas a buscarem pelo serviço, porque elas já sentiram a dor anterior, já sentiram a dor por conta de terem dado o andamento no inventário pelo falecimento de alguém da família. Então,
a gente tenta levar a informação para que ela não tenha duas dores aí, né? Sim. A dor do prazo que leva. Porque, veja, você fala a respeito também de que é muito mais barato se realizar um planejamento patrimonial da família. Mas, para o profissional que atua nessa área, se a gente consegue terminar um planejamento patrimonial de 3 a 4 meses, até chutando alto, vai, 3 meses eu acho que é o ideal, mas digamos que possa levar 5 meses. Quanto tempo que vai levar o inventário? Você tem uma tranquilidade absoluta. Tem gente que não sabe que existe inventário. Tem uma categoria nova de pessoas aí que começaram a adquirir bens recentemente, etc., que os pais moravam de aluguel e tal. Aí o cidadão compra um imóvel, ele não sabe que se ele morrer existe um inventário, que o inventário tem que ser pago. Então, a desinformação, ela é muito grande, Então, a gente precisa começar com o beabá, puxa vida. É que, na verdade, pelo histórico do nosso país, as pessoas que estão falecendo hoje são as que fizeram fortuna, não são aquelas que herdaram, são os que trabalharam e que fizeram a fortuna. Então, a gente não está habituado a pensar nisso. Quem já vivenciou, talvez, quando por perdas antecipadas, né? Pessoas mais jovens têm se ido, coisa assim. Mas, claro, não é tão recente, mas é a cultura para se mudar, né? Para as pessoas se darem conta realmente do que acontece. Porque todo mundo sabe, é caro. Mas quando chega lá, não tem noção do quanto é caro, né? Não tem como se evitar, né? Aqui no Sul já tem um projeto, inclusive, do nosso governador querendo subir a alíquota, né, para o máximo. Nós ainda não aplicamos os 8%, né? E nós temos uma tributação que ela é escalonada, né? Então ela varia de 0, ainda tem uma parte que é isenta, mas de 0 a 6%. Né? Mas ele estava louco para pegar e ir para os 8%, né? E aí, se aumentar o teto lá na nossa Constituição, aí sim todo mundo está querendo isso, né? E aí, imagina o impacto que isso dá. As pessoas não podem mais ter patrimônio no nome. A empresa justamente não tem isso, né? A empresa, ela tem a vida que tu quiser dar para ela. Nós não temos vida eterna. Então, não devemos ter bens, né? Como a gente já diz entre nós, né, tá? Nosso lema. Nosso lema. É o nosso lema, né? Quem não tem vida eterna não tem que ter bens, né? Essa parte referente anterior que nós tínhamos dito sobre os andamentos processuais, etc., você disse que colapsou o sistema aí no teu estado, tal, pois isso que está colapsado, acho que no Brasil inteiro faz tempo e ninguém quer enxergar. Porque, na realidade, como nós dissemos, os bilionários não têm problema nenhum, porque eles já realizaram o planejamento deles. Aí, quando os políticos também. Então, você acha que o político está preocupado se o sistema judiciário está funcionando, se ele está andando ou não? Ele está um pouco se lixando. Para ele, está tudo em paz. Então, isso não vai consertar nunca. Só existe a forma. A legislação é de 1976. E ninguém sabe disso. Se não é o time holding propagar isso diuturnamente com os nossos vídeos, nós passamos essa informação, você faz o teu trabalho aí no teu estado, nosso querido Gil Carlos faz o trabalho lá no Nordeste, o Fausto em Niterói, Rio de Janeiro, vários colegas nossos, a Rochelle também, a Renata. A Paranaguá. Carinha. Nossa, nós temos uma equipe assim de primeiríssima linha, diariamente falando sobre o sistema de planejamento patrimonial. Se as pessoas não começarem a falar, espera um pouquinho, esse negócio que essa pessoa está dizendo aí, isso aí é para mim. Isso me afeta, vai afetar minha família, vai afetar meus filhos. Você tem que começar a ter essa noção e vir conversar conosco antes do falecimento, né? Mas essa história que eu te falei, de que as pessoas estão chegando, olha, faleceu, eu não queria fazer o inventário, você pode fazer aquele negócio que você fala lá no vídeo? Poxa vida, a pessoa precisa ter clareza, precisa pegar essa informação, ouvir, consultar,
essa conversa não custa nada. Vem conversar com a gente. Vai, independentemente de onde você estiver, vai ter alguém do time Brasil, de holding familiar, que vai poder prestar o esclarecimento. E a pessoa vai falar, poxa vida, eu preciso desse negócio. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Às vezes o cara tem um trabalho que ele viaja toda hora de carro para lá e para cá, está sujeito a acidente. Agora nós temos a pandemia. Tem uma série de circunstâncias que podem agravar um problema familiar, acabar com o patrimônio da família. E o Estado vai querer acabar com o patrimônio da família promovendo esses aumentos. O Estado vai acabar sendo dono de todos os imóveis, vai acabar sendo dono de tudo, por ganância. E eles têm a desculpa. Não, o Brasil é o que menos tributa no mundo. A gente sabe que a conta vai chegar, e se as pessoas não ouvirem o que nós estamos dizendo, certamente elas vão ter problema muito grave pela frente. Só para aproveitar, meu copinho dos Jogos Olímpicos aqui, quando foi no Rio de Janeiro, eu estava lá. Falo demais, eu preciso dar um golinho. Então, tá, Tarso. Eu acho que a gente pode ir ficando por aqui. Eu acho que a gente trouxe levantou algumas questões, e mais adiante, em outras lives, a gente vai aprofundar de outra forma, com outras abordagens também, né? Mas hoje mais era para chamar a atenção das pessoas que nos assistem, para que elas tenham a informação e também levem a informação, né? Nos ajude a disseminar essa informação, que eu acho que é muito importante, né? Porque ela tem realmente o intuito de mudar o paradigma das pessoas, de fazer com que elas reflitam sobre isso, que elas se previnam, que por amor aos seus filhos, né? E a gente sabe que isso também é ato de amor, né? Porque hoje quem olhando para os seus, poderia dizer assim, o meu filho tem a condição de inventariar o patrimônio que eu vou deixar para ele, que seja uma casa. Tem muito mais impacto na classe média, que tem um patrimônio que trabalhou duro, que ainda trabalha até para manter esse patrimônio, né? E pensar assim, o que vai ser do meu filho? Como é que ele vai fazer se eu partir hoje? Se eu partir hoje, o que acontece? Ele tem a condição, ele é menor, vai ter alguém por ele que vai ter esse socorro, vai ter que vender essa casa que talvez eu ainda esteja pagando, esse carro, né? Então, essa reflexão é que eu acho que as pessoas têm que começar a fazer, né? E mudar, realmente mudar a forma, a conduta. E é muito simples, né? Não requer grandes engenharias, né? Basta que tu tenha o profissional que conheça do assunto, que possa auxiliar de como fazer esse planejamento, para inserir todos, porque o que a gente não disse, mas que deve ficar muito claro, esse sistema ele não vem para prejudicar, ele não vem para tirar direitos, ele vem justamente para proteger a todos, inclusive aqueles que não estão ali do ladinho, que seja aquele filho que nasceu antes do casamento, fora do casamento, né? Mas é para proteção de todos, para proteção de direitos. Então, se a intenção vou agora fazer para sonegar, não é para isso que a gente está falando. É justamente para que todos tenham garantido seus direitos naquele momento que o titular do patrimônio já não vai estar mais para fazer a proteção, para apaziguar os ânimos entre os filhos, né? Não, é assim, é sabe? Aí, nesse momento, já está tudo resolvido, com todas as partes sabendo do que está acontecendo. Nós temos que utilizar a legislação em nosso favor. Se é uma coisa que nós podemos imitar dos políticos e dos bilionários, é a utilização da lei, dessa lei que protege o patrimônio da família. É o planejamento patrimonial da família pelo sistema de holding, né? E é algo que a gente pode copiar dos bilionários e dos políticos. Então, muita coisa deles a gente não pode e outras a gente nem deve, mas isso é absolutamente necessário. Então, de verdade, eu fiquei bastante emocionado de poder ter sido chamado por você para poder conversar. Sei que a tua cidade é fantástica, eu adoro o Rio Grande do Sul, de verdade. Eu quero voltar logo para aí. Seja muito bem-vindo, retorne. Com a lei de incentivo ao esporte, já tive clientes aí e tal. Então, muito bom participar dessa conversa contigo. Sei que
até andar a fila de novo e eu chegar a conversar com vocês, às vezes pode demorar um pouco, né? Porque nós temos aí vários amigos aí em todo o Brasil. Mas a gente vai se pode encontrando, debater, vai se encontrando, sim. É prazer, uma honra poder contar contigo aqui, né? Trazer luz de uma forma tão leve, tão descontraída, né? Assim, realmente um bate-papo, que era a intenção, não era nada muito formal, era uma conversa sobre, né? Como se a gente estivesse na sala de casa conversando, né? Só faltou a tacinha de vinho. Acho que advogado é cheio de frescura, mas não, tem advogado humano também. Não, é diferente. Tem que ser. E a parte importante é que a informação tenha chegado e que eles vejam que eles podem, pelo menos, conversar com alguém do time Brasil de holding familiar para que desenhe um mapa, para vejam a viabilidade de um sistema. Quanto que a pessoa vai economizar futuramente se tiver um planejamento realizado e poder ter o descanso eterno em paz. Em paz. Deise, muito obrigado por essa conversa, de verdade. Eu que te agradeço. Bastante feliz de conversar com você, tá bom? Joia, então. Boa noite, pessoal. Até uma próxima. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Beijão aí. Tchau.